Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre a Premier League, né? Fazer uma análise da 16ª rodada. Embora a gente ainda tenha dois times com um jogo a menos, né? Que é o caso do Everton e do Liverpool, que deveriam ter se enfrentado há um tempo atrás, mas não aconteceu por causa de problemas no estádio novo do Everton, que acabou inundando. Mas a gente tem aqui um campeonato inglês em que o Liverpool vem de dois empates em sequência, os times do Big Six, a maioria deles acabando tendo problemas, né? O Arsenal que em 4 jogos seguidos não marca gols em jogadas de campo aberto, só em bolas paradas. A gente tem o Manchester City que tá em crise, não tem outra palavra para definir a situação do City senão crise, porque assim, é um time que a gente estava acostumado a ver brigando lá na frente, né, na tabela, né, quase sempre placando vitória atrás de vitória, e nessa temporada, tipo assim, dos últimos 11 jogos, só uma vitória para a equipe do Guardiola. Isso não é positivo, mas tem muita coisa para comentar. Eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e vamos pro vídeo aqui, né? Primeiro só colocar aqui, né, tipo, tirar isso aqui para ajudar a gente a ver o 0 a 0 do Arsenal e Everton, né? O Arsenal basicamente controlou o jogo, mas não levou tanto perigo quanto gostaria. Tipo, o Everton só finalizou 2 vezes, 0.09 gols esperados, é quase nada, né? Tipo, o Everton veio pro jogo pelo empate e conseguiu sair com isso, né? O Arsenal exigiu 5 defesas do Pickford, só teve uma chance clara e, assim, é um time que, a meu ver, vem sofrendo com a falta de opções para matadores no ataque. Quando eu digo matadores, os jogadores que sejam mais garantia de gols, né? Você tem ali, tipo, as maiores notas da equipe vindo, tipo, do Saka, do Gabriel Magalhães, né? Porque ele é forte na jogada aérea. Mas, assim, né? Tipo, você vê o Havertz não é um centroavante goleador, né? Ele é um meio atacante que tá cumprindo esse papel, tá tapando buraco, né? E o Gabriel Jesus também não é um goleador, e isso vem atrapalhando bastante a equipe do Arteta. E quando você vê aqui esse time do Everton, em termos de talento, tá longe de ser aquela coisa maravilhosa, né? O Young já tá quase 40 anos, é titular do time, o Mikolenko tem um lateral decente. Essa dupla de zaga não é ruim, inclusive, né? O Tarkovsky e o Brent White. Mas esse meio campo é complicado, né? Gana Gueye, Mangala e Djokovic. Assim, os jogadores que nos seus melhores momentos são até interessantes, mas não é o caso, né? E o trio de ataque ali, você tem o Calvert-Lewin, o Harrison e o Nijaye, né? Não é de se esperar que o Sandage coloque o time mais para trás, né? Então, 0 a 0 é o resultado. O Arsenal precisa de algum momento dar um pouco mais de criatividade nesse meio-campo. A gente teve esse jogo aqui que o Liverpool até escapou de um tropeço pior, né? Começou perdendo o jogo, o Andreas Pereira marcou o gol, e aí a gente teve a expulsão do Robertson, né? Que acabou causando ali uma falta no momento crítico ali do jogo, assim, tipo, veio o contra-ataque do Fulham, ele parou o contra-ataque, uma falta, foi expulso direto, mas mesmo assim, né, tipo, o Liverpool conseguiu momentos ir pro ataque, a marcação-pressão do Fulham falhou muito, e aí a gente teve o Gapco marcando, o Muniz marcou o segundo gol do Fulham, mas depois o próprio Liverpool foi lá e fez, tipo, era pro Fulham estar mais agressivo, mas depois da expulsão você vê que, tipo, o time não aumentou o volume de jogo dele, tava com muito medo do adversário, querendo segurar os pontos, mas no final essa ânsia de segurar os pontos fizeram ele perder 2 pontos, né? Então, resultado que acaba sendo negativo para a equipe do Marco Silva. Porém, a equipe do Arne Slot, né, também não sai muito satisfeita porque perde pontos importantes também no campeonato e vê os perseguidores ali, pelo menos o perseguidor principal, o Chelsea, no momento, se aproximar. A gente teve o Newcastle vencendo, né, o Leicester com até muita tranquilidade, 4 a 0, né, o Van Nistelrooy começando o trabalho dele, mas primeira vez que ele foi completamente doutrinado, né, tipo, 5 grandes chances a 0, 3.79 gols esperados contra 0.19, né? 27 finalizações a 4. E olha, 7 defesas do goleiro em um jogo que ele sofre 4 gols. É complicado. O goleiro salva de um vexame maior essa equipe do Leicester. E foi aquela atuação maravilhosa, né? E o Lewis Hall, né? Que era o jogador que o Chelsea não aproveitou da maneira que deveria. Muito bem na partida, partidaça dele. Essa é a dupla de laterais da base do Chelsea. Valentino Livramento e o Lewis Hall. Ambos que poderiam ter sido mais bem aproveitados, né? Tipo o Tariq Lamptey, que tá no Brighton também. O Chelsea tem uma máquina de fazer laterais e não usar, né? Tipo, usou o Reece James, mas que é o melhor, mas é de vidro, né? E assim, o meio-campo, né? O Tonali de volta, né? Tipo, a titularidade, esse meio-campo é bom, né? Tipo, o Bruno Guimarães pode receber nossas críticas, na seleção pode não jogar tão bem, mas é um bom jogador, né? E esse ataque do Newcastle é muito bom, né? O Alexander Isak é muito bom, o Jacob Murphy, o Gordon, é um baita ataque, muito bem treinado ali pelo Ed Howe. E assim, tem o Harvey Barnes no banco como opção. Talvez não seja a maior profundidade da Premier League em termos de opções ofensivas, mas ela é bem interessante. E assim, do outro lado, o Leicester
É realmente uma atuação para se esquecer, né? Não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. O Ipswich venceu o Wolverhampton por 2-1, resultado que basicamente demitiu o Gary O'Neill. E assim, né, gol contra do Doherty, depois o Matheus Cunha buscou empate, parecia o jogo indo pro Wolverhampton e no final veio o gol do Taylor aos 49 do segundo tempo. É o tipo de coisa que você não quer que aconteça, mas pode acontecer e resultado positivo para a equipe do Maquina. E agora é ver o Wolverhampton sob o comando de Vitor Pereira, né? O Nottingham Forest ganhou do Aston Villa por 2-1. Esse gráfico de barras mostra como que esse Aston Villa tem sido aquém, né? Tipo, colocar aqui as formações, né? Só para vocês verem, né? A gente tá vendo aqui as equipes, né? É uma coisa que eu tenho que dizer aqui, o Forest é muito bem organizadinho, né? O Laína, Nico Williams, é uma boa dupla de laterais. Dessa vez não jogando com alas e sim laterais, mais defensivos. Murilo e o Milenkovic são bons zagueiros. O Yates e o Anderson vêm fazendo uma boa dupla de laterais. Hudson Odoi vem ressurgindo num bom nível, né, como um ponta. Óbvio, nada que é perto do que prometeu do Hudson Odoi como jogador, né? E assim, esse meio atacante aqui é excelente, o Morgan Gibbs White, e o Woods também um bom centroavante. Do lado do Aston Villa, né, tipo, o time é muito bem escalado no Nottingham Forest, mas você vê que aqui tem mais talento, né? Mas a verdade é que o time tá mal, né? Tipo, não tá jogando tão bem, acho que tá com saldo negativo. E isso muito se deve a isso aqui, né? Tipo, a má fase de alguns jogadores, né? O Watkins não está jogando bem, virou banco. O Amadou Naná, uma boa contratação, mas não tá jogando bem. Ian Matsey também, né? Tipo, o Digny vira o titular. Então, você esperava mais, né? Tipo, desse time do Aston Villa, mas não vem sendo boas performances para a equipe do Unai Emery até agora, né? Então 2-1 para a equipe do Nuno Espírito Santo, né? E assim, só dar um detalhe aqui para as estatísticas, né? Só para não deixar passar, né? Porque eu acho que isso é importante. O Aston Villa ficou com o mesmo número de posse, mas olha aqui os gols esperados, na qualidade das finalizações, 17 finalizações a 8, tem 3 grandes chances a 0. O gol do John Duran é um chute muito bem colocado pelo jogador, que mostra-se um especialista em finalizações, mas é isso, né? O Nottingham Forest nessa temporada tá jogando mais futebol com a Aston Villa do Emery. A gente teve essa vitória aqui do Crystal Palace, parece que o time do Glasner voltou, né? Tipo, que tinha encerrado tão bem a temporada passada. E assim, a atuação do Chalobah, fantástica, melhor atuação dele, ao meu ver, com o time do Crystal Palace. O Ismail Sarr também fantástico no jogo. O Matetá que deixou a desejar, né? Mas uma baita atuação para essa equipe do Crystal Palace, controlou, jogou muito bem. E do outro lado, o time do Brighton. Eu acho que assim, ter dois laterais, que a meu ver tem perfis muito ofensivos, mas defensivamente ficam devendo, né? O Lamptey é bom lateral ofensivo, o Stupian também, mas defensivamente isso acaba sendo problemático e não dão o apoio necessário a essa dupla de zagueiros, né? O Baleba e o Ayari estão tentando evoluir, mas a gente vê que é um time que acaba, assim, por mais que tenha conseguido ganhar muito dinheiro com as suas vendas, né? Eu não acho que repôs tanto a altura, né? Tem que sempre apostar nesses jovens talentos e que o técnico vá desenvolvê-los de alguma forma, mas é aquele negócio, né? O Brighton tem boa temporada até agora, acho que tá no top 10, mas é aquele negócio, não sei se o teto de produção deles é o mais alto. A gente teve o Manchester City contra o United, né? Olha, mais a atuação do City também, grandes chances, 3-0 pro United. O número de finalizações é igual, mas isso aqui mostra a qualidade das finalizações. Tudo bem que tem um pênalti aqui que dá uma pontuação alta ao United, mas ainda assim eles mesmo sem o pênalti estariam com mais gols esperados. E assim, a gente vê a escalação do Guardiola, né? Eu acho que isso aqui tá até errado. Acho que não é um 4-1-4-1, acho que é um 2-4-1. Mas é tão ofensivo que chega a ser ofensivo. Tipo, ofensivo no sentido ruim. Porque o único meia defensivo, que aqui teoricamente está de lateral, é o Matheus Nunes. De resto aqui é tudo agressivo, né? Olha o time como ele tá com um perfil muito ofensivo. Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku, Haaland. Nenhum desses caras aqui era conhecido pela capacidade defensiva. Então, para marcar a gente só tem esses quatro. Então assim, esses caras não vão dar super apoio à defesa. Muito menos esses, né? E o Gundogan mais recuado? Não dá, né? E aí a gente tem aqui o Walker, o Dias, o Gvardiol, o Nunes. O Walker tá marcando mal, a temporada é ruim. O Matheus Nunes fez uma lambança. Então, assim, o Guardiola está escalando mal, ele está tentando manter o time agressivo demais. Só que eu não sei se ele tem as peças exatas para isso, né? Tipo, é complicado. Aí o Kovacic vem do banco, né? Ele só usa 2 substituições. Se vai jogar com 3 zagueiros, usa 3 zagueiros de referência. Tem o John Stones, não um zagueiro ruim de maneira alguma, né? Então, pra mim, assim, há uma montagem equivocada, porque falta profundidade para o meio-campista defensivo, e a saída do Rodri escancara isso. E é claro, tipo, o time tá sendo escalado de uma maneira que, a meu ver, não é sustentável. E aqui do lado do United, não é só elogios pro Rubem Amorim, né? Tipo, é a segunda vez que ele ganha do Guardiola esse ano, mas ele colocou o time aqui, né? Tipo, o Mazraoui e o Dalot precisa de alas novas. O Mazraoui acho que até dá conta aqui, mas o Dalot não tem condições para mim. E assim, o trio de zaga aqui ele optou
pelo Maguire. Eu acho que o Maguire até que foi bem, não jogou mal, a gente critica e faz piada, mas ele foi bem. O Lisandro Martins deu uma bela assistência, tem que dar esse crédito a eles. Eu acho que o Gart dá um pouco mais de segurança defensiva, então, nesses casos, as escolhas interessantes. O Mounts não tem jeito, né? Mais uma lesão, a situação dele tá muito complicada, né? Mas Amad Diallo, fantástico, grande atuação dele, foi realmente a estrela do jogo aí para o Manchester United do Amorim. O Chelsea aqui, né? Tipo, olha, é o jogo que define drama, né? Porque, olha, domínio total, 15 finalizações a 1 no primeiro tempo, sai o gol do Cucurella de cabeça, e depois, assim, o segundo tempo, festival de gols perdidos nesse momento do jogo. O Nicolas Jackson perdeu um gol sem goleiro, né? Uma assistência roubada do Sancho, né? Tipo, o Sancho fez a jogada toda, deixou o Jackson sem goleiro e o Jackson chutou pra fora, né? É dureza, né? Coitado do Sancho, não sai com assistência desse jogo. Mas aí depois teve um monte de ataques, e há de se saltar aqui, né? O Robert Sanchez catou bem, né? Fez uma boa atuação, apesar de ter momentos ali que ele ainda toma umas decisões, e a hora que ele foi defender de novo o cruzamento e a bola foi pro gol, a bola bateu no travessão e quase que entra. E ali teve o gol do Jackson, né? Que depois de, tipo, um minuto antes do gol, ele acabou tropeçando sozinho na bola. O torcedor do Chelsea tava maluco, né? Por que o Cucu não tá em campo? Mas a assistência do Maresca acaba dando certo. Mas, assim, por mais que ele tenha marcado o gol, a atuação não é boa. Eu acho que isso tem que ser dito. Não pode se perder gols como ele perdeu. Ele poderia ter deixado o jogo muito mais tranquilo antes. Isso acabou deixando o Brentford vivo. Que depois com o Muembo acabou marcando o gol que descontou no placar. Então o Chelsea vence por 2-1. Acho que há de se ressaltar apenas uma substituição feita pelo Chelsea. Eu sei que a profundidade era baixa, mas só os 83. Foi tardio, deveria ter feito antes. Então, assim, o Chelsea, a meu ver, teve uma inércia ali por parte do Maresca de não querer usar as substituições. Por mais que a gente possa olhar e falar que, ok, quem colocaria num time que tinha perdido ali algumas peças por lesões, né? Eu acho que poderia ter entrado ali o Josh Chempong, né? O Renato Veiga poderia entrar também. Tem peças que você pode utilizar nessas condições. Eu acho que o Maresca deveria ter utilizado mais. O Josh Chempong vem mostrando cada vez mais qualidade, né? Então, vitória do Chelsea por 2-1, sofrido no final, mas no final a vitória veio. O Tottenham é aquele negócio, né? Tipo, o saldo de gols do Tottenham nesse momento é mais 17. Eles marcaram 36 gols, o segundo melhor ataque da Premier League, sofreram 19. A defesa deles é muito boa, inclusive se a gente para pra comparar com o City, né? Tipo, o City sofreu mais gols que o Tottenham, né? A defesa não é boa, eu exagerei aqui, né? Mas é aquele negócio, né? Essa conta não fecha, né? Tipo, é loucura. Mas quando o Tottenham joga bem, é isso aqui, né? A defesa não é boa, né? 3 grandes chances da Southampton, mas, cara, o time quando funciona é isso, né? Uma baita atuação do Tottenham no primeiro tempo, o Son, o Kulusevski, o Pepe Matassar, o James Maddison, cara, é uma atuação daquelas, né? O segundo tempo baixou o nível, mas ainda assim já fez todo o trabalho no primeiro tempo, é uma grande vitória de 5-0 pro Postecoglou ganhar um pouquinho mais de calma, mas tem que ser constante isso, né? Não pode ser só uma vez ou outra, né? Então, e o time tem que ganhar e produzir pontos quando não joga bem. Quando joga bem, tá fazendo isso aqui. A gente tem esse jogo aqui, né? Tipo, não é isso que eu queria ver, não. Eu só aqui mostrar, ó, o West Ham e o Bournemouth. O Paquetá tinha marcado o gol que dava a vitória para esse jogo, e logo depois para eles o Nai conseguiu o gol de empate. O trabalho do Lopetegui é ruim, a gente vê isso aqui, né? 29 finalizações sofridas, a defesa não tem controle algum do jogo. A maneira que ele tenta escalar o time, a meu ver, é muito equivocada. Ele até, tipo assim, às vezes foi colocando um 4-2-3-1, mas volta de novo pro 4-1-4-1, que não vem funcionando. Muito mal trabalhado. Acho que o Fabianski que salva de novo, o Edson Alvarez jogando sozinho, falta o Ward-Prowse para dar mais organização esse meio campo. Ninguém desses três aqui tem a capacidade criativa do Ward-Prowse, nem somados. Aí você tem que colocar o Kudus e o Paquetá super lateralizados e o Bowen avançado. Não sei qual a lógica desse esquema do Lopetegui, mas nitidamente não vem dando certo, e o West Ham é uma das grandes decepções até agora dessa temporada, né? Não à toa é o 14º colocado. Mas aqui a gente coloca, né, a classificação da Premier League. Só para vocês terem uma ideia, não vai dar para colocar todos, mas só para deixar aqui claro, né? O Liverpool lidera, tem um jogo a menos que o Chelsea, então a vantagem de 2 pontos, mas pode ser de 5, né? E nesse caso, comparado ao Arsenal, pode ser de 9, então o Arsenal que perdeu as chances de se aproximar, também tropeçando 2 vezes ali. Mas assim, colocando aqui para efeito de comparação, o Liverpool até agora bem em relação ao top 4, porque tem uma vantagem de 9 pontos com um jogo a menos em relação ao City. O Chelsea tem 7 pontos de vantagem em relação ao City, então a vantagem é boa, a sequência de jogos agora é interessante, né? Então assim, no momento aqui o City é o 5º colocado e vamos ver, né? Tipo, sequência é ruim, o saldo de gols piorou muito, 28 gols marcados e 23 sofridos, né? É que eu falo que o mais 17, o saldo de gols do Tottenham aqui, é melhor que o do Arsenal.
A defesa do Tottenham é igual a do Nottingham Forest, né? Que se a gente olha aqui, ó, a defesa do Tottenham tá melhor quase todas aqui na zona de tabela que eles estão. É melhor que só do United que tá empatado, né? Mas em comparação, eles produziram 15 gols a mais que o United até agora. É bizarro, né? A defesa do Tottenham tecnicamente tá no top 6 da temporada. É top 5, né? Se a gente para pra pensar. Porque a do Chelsea também sofreu 19, do Nottingham Forest também. Ele tá em terceiro igualado entre as três melhores. Não é boa, né? Que sofre muito, né? Chances claras pro jogo. Mas assim, os únicos times com mais de 10 vitórias é Liverpool e Chelsea. O Chelsea tá aí com 5 vitórias seguidas, é a melhor sequência da Premier League, 34 pontos. O Liverpool tem 36, o Arsenal tá com 30. É uma campanha que, inclusive, acho que é 9 pontos inferior do ano passado, nesse mesmo ponto, e 10 inferior a do ano retrasado. Então, é legal a campanha do Arsenal até agora, comparado com o que foi os anos anteriores. Nottingham Forest, surpresa positiva, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tá no top 4. Bournemouth também, baita campanha. O trabalho de Arola é fantástico. O Aston Villa, para mim, deve estar com um saldo negativo, mas ainda assim, sétimo lugar, nada desastroso. O Tottenham tá em décimo. Tipo, eu acho que o futebol jogado é melhor do que os pontos que eles produziram, mas jogos apertados é o que vem acontecendo aqui. Você vê aqui, eles perdem pro Bournemouth, essa partida foi muito ruim, inclusive, né? Perdem pro Chelsea daquele jeito, mas você vê as vitórias, o City 4-0, né? Uma baita atuação. Contra o Fulham poderiam ter ganhado mais empate. Ter jogos apertados, o Tottenham não consegue ganhar. É impressionante. Um destaque aqui também para o Newcastle, que está apenas em 12º, não é uma grande campanha. Assim, consegue uma atuação dessas de vez em quando, mas no contexto geral tem que produzir mais a equipe do Ed Howe. O United em 13º, mesmo com a vitória ainda fica lá. O West Ham em 14º, já está ficando para trás. Esse pelotão vem aqui, por exemplo, o Crystal Palace vem jogando melhor. E assim, a zona de rebaixamento no momento temos o Ipswich Town, o Wolverhampton, 4 derrotas seguidas, óbvio que o Gary O'Neill não ia se segurar, é a pior defesa do campeonato, 40 gols sofridos. A Southampton, pra mim, é o time que vai ser rebaixado, difícil acreditar, menos 25 de saldo, pior ataque, apenas 11 gols marcados, segunda pior defesa, 36 sofridos. O Ipswich talvez ali dos times que está na zona de rebaixamento joga melhor. E aí, por enquanto, a luta contra o rebaixamento acho que do Everton pra baixo, né? O Crystal Palace talvez entre, mas eu confio bastante no trabalho do Glass, né? O West Ham acho difícil, né? Mesmo com um momento que não é legal, a campanha aquém, estão com 19 pontos e já são 7 de vantagem, né? Que o elenco é bom, né? Comparado a esses daqui. Só olhar os próximos jogos e aí a gente vai para os artilheiros do campeonato até agora. Aqui a gente vê, ó, por exemplo, próxima rodada a gente tem Aston Villa e City, uma chance para o time do Emery, para ambos os times, inclusive. Brentford e Nottingham Forest, o Ipswich Town e o Newcastle, West Ham e Brighton, Crystal Palace e Arsenal, Everton e Chelsea, Fulham e Southampton, Leicester e Wolverhampton, Manchester United e Bournemouth, Tottenham e Liverpool. Então esses são os jogos que acontecem na próxima rodada. Tottenham e Liverpool, um jogo bem perigoso aí para a equipe do Arne Slot, a meu ver. E é claro, a artilharia do campeonato, a gente colocar aqui, só para as pessoas verem, né? Só esperar carregar, né? Aqui, a gente tem 13 gols pro Salah, 13 pro Haaland, 11 pro Cole Palmer. Lembrar que o Haaland começou com 10 gols nos 5 primeiros jogos, né? E agora olha pra onde foi, né? Moembo 10 gols, Chris Wood 10, o Issa e o Nicholas Jackson tem 9, né? Bons números aí pro Nicholas Jackson também. É uma campanha superior da temporada passada até agora. Assistências, né? Só colocando aqui, 10 para Bukayo Saka, 9 para Mohamed Salah. Salah com literalmente 13 gols, 9 assistências, 22 participações para gols. O Cole Palmer 6, Diallo 6, Helmingson 6, Anthony Robson 6, o Enzo Fernandes tem 4, com 3 gols marcados também, baita campanha para ele. Então assim, bons números aí para alguns jogadores. Madison 7 gols, 7 4 assistências, então vamos ver aí o que a gente ainda tem pela frente na Premier League. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdos desse nível, desse jeito aqui pro canal, tá bem pessoal? Até a próxima!